Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra e hoje nós vamos estudar mais uma vez a palavra do nosso Deus. Nós vamos falar hoje a respeito dos anjos caídos e dos demônios, dos espíritos imundos e toda a ligação que pode haver nesses seres, né? Desde o princípio, quem foram os primeiros que caíram, como foi que aconteceu e o que isso vai interferir no final dos tempos, né? Nos últimos dias que nós sabemos que estão prestes a acontecer, juízos, batalhas, muitas coisas estão vindo e a palavra do nosso Deus nos aponta isso, né? E hoje a gente vai estudar para entender como isso está colocado na palavra do nosso Deus, porque eu sempre costumo dizer que tudo está descrito na palavra. Tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda está para acontecer nos nossos dias, no que se refere principalmente aos últimos dias dos finais dos tempos, está descrito na palavra. Nós só precisamos compreender, mediante a direção do Espírito Santo, aonde está descrito todas as coisas, todos os mistérios, tudo aquilo que Deus quer nos desvendar na palavra, para que venhamos a entender tanto os dias que estamos vivendo e aquilo que está por vir. Bem, nós vamos começar, né? Mais um estudo, eu vou colocar aqui o meu óculos, como sempre, né? Para poder fazer a leitura. E eu gostaria de falar para vocês que ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo, se assim vocês gostarem do estudo que vocês vão assistir. Que compartilhem nos grupos de vocês, que vocês estão, da igreja, nos grupos que vocês têm de amigos, de famílias, aqueles que vocês sabem que têm se interessado em saber, né, mediante a palavra de Deus, aquilo que está por vir e aquilo que já está acontecendo. Eu gostaria muito que vocês fizessem comentários, que vocês falassem aquilo que vocês entendem, aquilo que vocês acham, porque além de eu conhecer, né, a opinião de vocês, isso também faz com que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e ele faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos ajudar a palavra do nosso Deus a ser espalhada nesse mundo, tá bom? Então vamos começar. Eu gostaria de começar hoje falando a respeito, primeiramente, né, dos anjos caídos, obviamente que a gente vai falar de anjos caídos em todo o contexto do estudo, né? Mas principalmente a gente vai começar falando da primeira queda, né? Que é a queda de Lúcifer e os anjos que caíram com ele. A gente vai para Ezequiel no capítulo 28, vai entender um pouquinho o que está dizendo a respeito disso. Ezequiel 28, 11 ao 15. Vamos ver o que o Senhor fala a respeito de Lúcifer, de Satanás, o dragão, que é conhecido também como antiga serpente. O que a Bíblia fala a respeito da queda de Lúcifer, né? Então, Ezequiel no capítulo 28, no versículo 11, diz assim para nós. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Então Deus está mostrando para nós aqui, nessa palavra, que esse Lúcifer, né? Ele foi criado por Deus de uma forma gloriosa. E que ele estava com Deus, no jardim de Deus, no jardim do Éden de Deus. Não está falando do jardim do Éden que foi criado na terra, na sequência, está falando do jardim que estava no céu. Nós sabemos que a terra, de certa forma, ela é uma representação de tudo aquilo que está nos céus. Então Deus está nos dizendo aqui que existia um ser criado por ele, que era glorioso e majestoso. Vou pedir licença para vocês, gente, aqui eu estou com um pouquinho de gripe. Aliás, estou saindo de uma gripe forte, onde eu estava até com febre. Pedi a Deus que me desse forças para conseguir gravar esse vídeo hoje. Graças a Deus, hoje eu estou bem melhor, né? Mas eu vou pedir para vocês que me perdoem, mas eu preciso, para gravar o vídeo, né? Hoje eu preciso prosseguir mesmo, não estando 100% ainda, tá? Peço desculpa aos irmãos. Então vamos continuar no 14.
Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. Aqui a gente vê que está falando realmente do jardim do Éden dos céus e no monte santo de Deus, que é o monte onde habita o Senhor Deus, onde está o trono de Deus, né? No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então a gente vê aqui que alguma coisa Lúcifer fez para fazer com que Deus se irasse contra ele, né? E encontrasse nele iniquidade e fizeste com que ele fosse tirado, né? Do reino onde ele habitava, do lado do Senhor Deus, né? No Monte Santo de Deus, no Jardim Santo de Deus, onde ele tinha uma posição gloriosa, onde ele era glorioso naquilo que ele fazia, né? E aqui a gente vai continuar. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então a gente vê que Deus ele expulsou Lúcifer do céu, expulsou Lúcifer diante do trono dele, diante da glória que ele tinha, porque ele pecou e porque ele cometeu uma iniquidade. A palavra também nos diz que juntamente com ele, outros anjos foram lançados, né? A gente sabe que Lúcifer ele foi banido do céu e com ele outros anjos. A gente vai continuar a leitura, a gente vai para agora Isaías 14. Isaías 14 também fala para nós a respeito disso. Isaías 14. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder ler o que fala em Isaías 14. Isaías 14, no versículo 12 em diante. Então vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Deixa eu ver, até o 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então, no monte da congregação é o Monte Santo, onde o trono de Deus está, onde Deus habita, onde existe realmente a presença de Deus, o Monte Santo de Deus, a glória de Deus. Então, ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, ele queria comandar aquela região, o Monte Santo, ele queria comandar os céus, mas aqui a Bíblia fala que ele fosse lançado, e aqui diz para nós, como caístes do céu, ó estrela da manhã. Então aqui é a primeira vez que a gente encontra aqui, pelo menos no Velho Testamento, chamando Lúcifer de estrela, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então Lúcifer ele é colocado para nós na palavra como uma estrela, certo? A gente sabe que ele foi lançado dos céus e ele é chamado de estrela. Vamos continuar, a gente vai continuar e eu quero que vocês entendam tudo aquilo que eu tenho para falar. A gente vai agora para Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Efésios 6, 12. A gente vai passear na Bíblia hoje. Efésios 6, 12. Eu preciso mostrar para vocês todas as partes da palavra que falam a respeito disso. Efésios 6, 12. Para a gente poder entender o que é que o Senhor tem para nos mostrar no contexto da palavra. Efésios 6:12. Tô chegando, gente, só um minutinho. Agora, quando a gente quer achar, parece que o livro se esconde, né? É pra cá mesmo. Efésios 6:12. Gente, roubaram Efésios da Bíblia. Só um minuto que eu vou achar. Efésios 6, 12. Então vamos lá. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Então a palavra aqui está dizendo para nós que a nossa luta é contra principados e potestades. Principados e potestades são justamente estes que representam aqueles anjos que, juntamente com Lúcifer, se rebelaram contra Deus e foram lançados do céu. Então a gente tem aqui principados e potestades. Então são príncipes que foram lançados do céu juntamente com Lúcifer, e potestades, que são aqueles que dominam, aqueles que têm poder sobre algo, aqueles que exercem autoridade sobre regiões ou pessoas ou situações. No caso aqui são anjos, que exerciam autoridade sobre outros anjos, que são potestades, certo? Então a gente vê aqui a palavra nos dizendo que eles foram lançados do céu, mas eles habitam as regiões celestes. A palavra do nosso Deus não nos diz em nenhum momento que Lúcifer foi lançado do céu e foi jogado nem para a terra, fisicamente falando, e nem para o inferno, nem para nenhum abismo. Ele não foi lançado no abismo, pelo contrário, ele foi tirado de diante da presença de Deus. Ele foi proibido de habitar os céus, ele foi proibido de continuar habitando o Monte Santo de Deus. Mas ele foi jogado e ele habitou com os anjos caídos, que caíram juntamente com ele, as regiões celestes. Então eles estão nas regiões celestes. A Bíblia nos dá esse entendimento que eles habitam as regiões celestes. Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, a estrela como caída do céu, e os seus anjos, principados e potestades, habitam as regiões celestes. Hoje ainda eles habitam as regiões celestes. Agora a gente vai para Jó no capítulo 1 e a gente vai ter certeza como isso é real. Jó no capítulo 1. Porque a gente precisa, na palavra, encontrar as afirmações que a gente faz. Quando a gente faz uma afirmação, a palavra precisa estar nos dando o respaldo de que isso é real. Então, Jó no capítulo 6 e no capítulo 1, no versículo 6 e 7, nos fala o quê? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, os filhos de Deus que estavam indo se apresentar perante o Senhor eram os anjos. Anjos que ainda habitavam os céus. Quando a gente encontra em Gênesis que fala que os filhos de Deus, coabitaram com as filhas dos homens, muitos já levaram esse conceito de que os filhos de Deus ali não estavam falando de anjos, estavam falando dos filhos de Sete, dos descendentes de Sete, que era o filho de Adão, que era a descendência, a linhagem que vinha de Deus de forma escolhida, mas aqui nos dá a entender que não, que os anjos são chamados na palavra aqui de filhos de Deus. Porque aqui, diante de Deus, não foram os homens que foram. Como é que os homens iam diante de Deus? Então, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, a gente vê que Satanás, ele habita as regiões celestes, e quando os anjos foram lá, ele foi no meio deles. Porque ele ainda tem acesso ao céu. Ele ainda vai até o céu. Ele ainda pode ir até o trono de Deus. Mas ele não pode habitar mais diante de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus Pai e ele foi lançado para as regiões celestes. Ele perdeu o principado, ele perdeu o domínio, ele perdeu a autoridade, ele perdeu a glória que Deus tinha dado para ele no momento em que foi achada a iniquidade nele, como a gente leu agora há pouco. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E aí o que ele foi fazer diante de Deus? A palavra diz que ele foi acusar a Jó. E a Bíblia também nos diz em Apocalipse, eu vou chegar lá depois, que Satanás, o dragão, Lúcifer, a antiga serpente, é o acusador de todos os nossos irmãos, que está escrito lá. Acusador de nós, os cristãos. Os servos de Deus, nós temos um acusador que vai diante de Deus para nos acusar todos os dias. Este é o acusador de todos os nossos irmãos. A gente vai chegar lá, mas eu quero que vocês entendam que Satanás foi lançado do céu, então ele é um anjo caído, juntamente com os anjos que foram lançados com ele. Aonde a gente vê que existiam mais anjos que foram lançados com ele? A gente sabe que tinha, mas a gente vai lá para Apocalipse no capítulo 12, para a gente entender que outros anjos foram lançados juntamente com ele. Então, Apocalipse, no capítulo 12, nos dá esse entendimento.
Espero que vocês tenham paciência, gente. O estudo não vai ficar curtinho, eu preciso falar com detalhes as coisas para que vocês venham a entender. Então, no Apocalipse, no capítulo 12, aqui no versículo 3, diz assim, ó, 12:3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui não está dizendo para nós que neste momento aqui, Satanás estava sendo lançado do céu para a terra e estava arrastando a terça parte dos anjos. Aqui está dizendo para nós que este é aquele que caiu do céu e arrastou a terça parte dos anjos. Essa passagem está nos mostrando quem é e como é que ele, o que ele fez quando Deus arrastou, Deus jogou ele do céu, ele arrastou na sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Então, anjos caíram com ele, estrelas caíram com ele. Vamos guardar este detalhe. Anjos caíram junto com Lúcifer, principados e potestades, que são justamente aqueles que eu li, que habitam também as regiões celestes. Vamos continuar, porque a gente vai ter muita coisa para ver. A gente vai agora para Daniel no capítulo 10, e a gente vai também ver um pouquinho a respeito disso. Daniel no capítulo 10. Que nos fala também um pouquinho sobre isso. Daniel 10:12. Daniel 10:12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O que é que os anjos são? Principados, príncipes. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então, o que a gente vê aqui? Que os anjos foram lançados do céu para a terra, mas no que diz respeito à terra, significa que eles têm acesso tanto à terra, que nós habitamos, como a regiões celestes, aonde eles fazem um certo domínio. E você vê que aqui está dizendo para nós que este que resistiu a este anjo foi o príncipe da Pérsia. E é interessante que eles se dividiram em hierarquias que dominam regiões. Então tem o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, a gente vai ver isso já já aqui. Então esses principados, ou esses espíritos imundos, porque os anjos caídos também são espíritos imundos, também são demônios, também são aqueles que exercem um poder maligno. Eles têm regiões para tomar conta, então eles têm o seu poder dividido em regiões, cada um toma conta de uma região. A gente vai agora para o mesmo Daniel 12, a gente vai para o versículo 20. É só a gente ir para o versículo 20 agora e vamos ler aqui, ó. E ele disse, sabes porque eu vim a ti e tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá ainda o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, que ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então, tanto Miguel, o anjo Miguel, que foi para ajudar, né, o anjo lá na batalha, é chamado de príncipe, como aqueles que estão sobre as regiões da terra, ou os principados, são chamados de príncipe também, ó, o príncipe da Grécia. Então, esse aqui é aquele que está sobre, que tem o domínio sobre a região da Grécia, ou sobre o império da Grécia. Então, este era o demônio que exercia poder, ou o anjo caído que exercia poder, ou o principado que exercia poder sobre este lugar. Agora a gente vai para... Deixa eu só ver aqui direitinho. Vamos em Gênesis 6:2. Gênesis 6:2, eu vou continuar explicando para vocês a respeito de tudo isso. Gênesis 6:2. Então a gente já sabe que Lúcifer foi lançado do céu, juntamente com anjos que eram príncipes anjos, né?
que se tornaram principados e potestades nas regiões celestes. Então existe um domínio ou um exército nas regiões celestes, que é o exército de Satanás, que é o exército de Lúcifer, que são anjos caídos, que exercem um poder sobre a terra, sobre a vida dos homens, e que exercem um poder nas regiões celestes, da qual Lúcifer é ainda o acusador de todo aquele que serve a Deus, de todo aquele que tem uma vida com Deus. Ele se tornou o acusador, né, para se colocar diante de Deus e acusar aqueles que são servos de Deus. Então aqui diz para nós assim, Gênesis 6, do 2 ao 4. Vamos lá. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, vendo os filhos de Deus, e que nem eu falei para vocês, filhos de Deus, muitos dizem que são homens, mas não, são os anjos, como a gente leu agora há pouco em Jó. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas as mais lhe agradavam. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, além desses anjos que a gente viu agora, que foram lançados e habitam as regiões celestes, teve mais uma turminha aí, que é chamada de... que aqui para nós não nos dá a diretriz, né, de como eles eram conhecidos nos céus, mas a mesma descrição, ela está no livro de Enoque, mas ela está de uma forma mais específica. Então a gente não está aqui tomando o livro de Enoque, gente, eu vou ler uma passagem do livro de Enoque, eu vou ler o capítulo 15 e o capítulo 16 do livro de Enoque para vocês agora. A gente não está lendo para dizer que a gente está formando uma nova doutrina, a gente está simplesmente vendo uma explicação mais detalhada daquilo que a gente está lendo aqui, que existiam gigantes, que eram os filhos dos anjos com as mulheres. Então houve um acontecimento específico que nos mostra que esses gigantes, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. E que isso não foi bom diante de Deus, né? Não foi bom diante de Deus, por quê? Porque aqui a gente vê, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Vamos entender por que o Senhor está dizendo isso para nós? Os homens, aqui ele está dizendo. Por que ele está falando que o desígnio dos homens, que a gente sabe que é bem assim mesmo, mas por que a especificação de Deus destruir a terra naquele período? Eu vou ler para vocês agora aqui. Gente, por favor, me perdoem, mas eu tenho que limpar meu nariz, não tem jeito. Bom, vamos lá. Eu estou agora aqui no capítulo 15 do livro de Enoque. Isso é fácil para vocês, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão abrir no livro de Enoque, no capítulo 15, vocês vão encontrar a mesma coisa que eu vou ler aqui para vocês agora. Então, Enoque, no capítulo 15, versículo 1. Ele tomou a palavra e falou comigo, e eu prestei atenção à sua voz. Não temas, Enoque, homem honesto e escriba da justiça, vem até aqui e escuta as minhas palavras. Vai e dize aos guardiões do céu que te enviaram como seu intercessor. Então, como é que os anjos que foram aqueles que foram diante das mulheres e tiveram filhos com ela eram chamados? Guardiões. Tem outras passagens que diz que eles eram chamados de anjos vigilantes. Vigilantes ou guardiões, o que é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Sois vós que devias interceder pelos homens, e não os homens por vós. Então Deus ele vai mandar um recado para os anjos, porque os anjos pediram para que, aqui está dizendo para nós, que Enoque fosse lá interceder por eles diante de Deus, mas Deus vai mandar um recadinho para eles, né? Por que motivo abandonastes o alto do céu, santo e eterno? Dormistes com mulheres, vos contaminastes com as filhas dos homens, tomastes a elas por esposas, comportando-vos como filhos da terra e gerando filhos gigantes. Então, aqui o que está dizendo em Gênesis para nós, está dizendo aqui para nós também nessa passagem. Vamos continuar. Vós eres santos, seres espirituais, detentores de uma vida eterna, mas depois vos deixastes corromper pelo sangue das mulheres e gerastes filhos com o sangue carnal. E com isso, desejando o sangue humano e produzindo carne e sangue,
vos igualastes àqueles que são mortais e intransitórios. Então, Deus está dizendo que eles criaram filhos carnais. O que Deus falou aqui em Gênesis? Que os homens eles estavam pecando sempre em seu coração. Então Deus estava se referindo não só aos homens que, geneticamente falando, eram daqueles que Deus os criou, com a genética que Deus os criou, como também desses que foram formados por esses anjos que tiveram filhos com essas mulheres. Então vamos continuar. Agora eu estou no versículo 4 do capítulo 15. Por isso eu concedi a essas mulheres que com eles coabitaram e que com eles geraram filhos, que nada lhes faltasse sobre a terra. Vós, porém, fostes anteriormente espíritos eternos, destinados a serdes imortais ao longo de todas as gerações do mundo. Por isso eu não criei para vós mulheres, pois os espíritos do céu possuem no céu a sua morada. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos maus. Eles também terão a sua morada na terra. Do corpo deles procederão espíritos maus, pois embora nascidos de humanos e de guardiões santos, o seu princípio e origem primária, eles serão espíritos corruptos sobre a terra, e assim chamar-se-ão. Os espíritos do céu, no céu têm a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos, nessas terão a sua morada. Os espíritos dos gigantes são cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem a devastação sobre a terra, instauram por toda parte a confusão, pois embora famintos, não comem, bebem e continuam a ter sede. Esses espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois dessas procederam. Vamos agora para o capítulo 16. A partir dos dias da matança, do extermínio e da morte dos gigantes, quando os espíritos abandonaram o seu corpo carnal, sem sofrerem julgamento e condenação, eles continuarão a agir daquela maneira perversa, até o dia do grande juízo final. Então aqui nos dá uma chave. O que aconteceu com os espíritos dos gigantes quando eles morreram? Aqui está dizendo para nós bem especificamente, a partir dos dias da matança, do extermínio e da morte dos gigantes, que foi o dilúvio, quando os espíritos abandonarem seu corpo carnal, sem sofrerem julgamento e condenação, eles continuarão a agir daquela maneira perversa até o dia do grande juízo final. Então a gente está vendo aqui que eles se tornaram espíritos imundos, espíritos malignos, e que continuam agindo com maldade, e isso será até o grande dia do juízo final, quando então o mundo acabará completamente para os guardiões e para todos os ímpios. Então o dia do juízo será o dia que Deus vai extirpar, né? Toda essa coisa que foi criada pelos anjos, pelo Lúcifer quando caiu com os primeiros anjos, pelos guardiões que tiveram filho com as mulheres, se corromperam e fizeram gigantes, pelos próprios gigantes que se tornaram espíritos imundos, porque eles morrem, mas os seus espíritos não foram destruídos, mas se tornaram os espíritos imundos que nós conhecemos hoje, que habitam este mundo, que agem nas pessoas, que muitas vezes manifestam em corpos das pessoas, que são servidos e adorados em religiões que nós conhecemos por aí, que não preciso dizer o nome, vocês já sabem. Aí vamos para o versículo 2 agora, do capítulo 16. Dize agora aos guardiões, que outrora moravam no céu e que te enviaram como o seu intercessor. Vós estavas no céu. Nem todos os segredos vos foram revelados, contudo, conhecieis um segredo, que não convinha passar, e na vossa imprudência o transmitistes às mulheres. Através da revelação desse segredo, homens e mulheres praticam muitas desgraças sobre a terra. Portanto, diz-lhes, vós não tereis nenhuma paz. Você vê que interessante, aqui está dizendo para nós que além deles fazerem o que fizeram, eles ainda ensinaram uma parte, porque eles não detinham todo o conhecimento de todos os segredos do céu. Mas uma parte do segredo que eles conheciam, eles ensinaram para as mulheres, e por causa desse ensino, homens e mulheres praticam muitas desgraças sobre a terra. Portanto, diz-lhes, vós não tereis nenhuma paz. Então,
todo o comportamento desses gigantes causou toda uma situação que fez com que Deus olhasse aqui no capítulo 6 do versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, com esses segredos que eles aprenderam dos gigantes, que não nos especifica aqui, pelo menos não nesse capítulo, o que foi exatamente tudo que eles ensinaram. Sabemos que eles ensinaram como construir armas, fazer espelhos, tinturas, maquiagens e outras tantas coisas que o livro de Enoque fala que foi ensinado para as mulheres, né? Além disso, está dizendo para nós aqui que eles causaram desgraça através desse ensino que eles tiveram e que eles também não teriam nenhuma paz, ou seja, os homens também não tiveram nenhuma paz. Então o dilúvio veio sobre todos aqueles que habitavam a terra naquele período, porque eles provocaram a ira de Deus com toda a maldade, tanto os filhos dos anjos caídos, os gigantes, que eram monstruosos, como os próprios humanos, que também aprenderam a maldade e a praticavam também de forma a deixarem Deus com o coração, como diz aqui para nós, Deus se arrepender de ter criado o homem e ter ficado com o coração pesado por causa disso. Então a gente vai continuar. Então a gente entendeu aqui que os gigantes, eles são híbridos, porque eles são filhos de anjos com mulheres, certo? E eles morreram, e o livro de Enoque está nos dizendo que eles se tornaram demônios, espíritos imundos. Eles se tornaram os demônios que a gente conhece hoje. Por quê? Porque eles são espíritos que não morrem. E a gente entende nisso que existe todo um contexto por detrás disso. O que há de acontecer com todos esses? Aqui nos aponta que o juízo final, eles teriam participação e a destruição deles viria nisso, certo? Então a gente vai continuar. A gente vai para o livro de Judas agora para ver primeiramente, porque Deus ele deu para esses anjos, esses aqui, os guardiões, os que estiveram com as mulheres, Deus deu uma punição imediata. Deus fez com que eles fossem punidos imediatamente. A gente vai para o livro de Judas para ver o que foi que Deus fez com eles. Deus disse que eles não adiantava eles mandar ninguém para interceder por eles, né? E eles, a palavra nos mostra o que foi que aconteceu com eles. Judas, no capítulo 1, Judas só tem um capítulo, né? Então a gente vai ver o que aconteceu. Deixa eu só ver direitinho o versículo, né? Judas 1, 6, ou seja, o livro de Judas, versículo 6. Então aqui nos mostra o que foi que aconteceu com esses anjos. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então aqui a gente está vendo que esses anjos foram aprisionados. Então, os anjos que caíram com Lúcifer não foram aprisionados. A Bíblia é bem clara de nos dizer que eles estão habitando as regiões celestes. Tanto é que eles estão tomando conta de regiões no que diz respeito à terra. Eles impedem com que os anjos tragam respostas às orações, ficam no meio do caminho. Lúcifer vai até o céu para acusar os cristãos, para acusar os servos de Deus. Então estes não foram aprisionados, mas os guardiões foram colocados, como diz aqui, em trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então a gente vê que aqui também nos aponta que eles foram punidos e estão aguardando para o juízo do grande dia. Então aqui é bem específico para nós, que esses anjos guardiões foram aprisionados. Onde a gente vê mais anjos aprisionados? A gente vai para Apocalipse, deixa eu ver direitinho. Apocalipse no capítulo 9. Então vamos para Apocalipse no capítulo 9 e vamos ver mais um aqui dizendo que os anjos foram aprisionados. Então 9:13. A sexta trombeta. E o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então a gente vê aqui mais 4 anjos caídos.
Esses aqui deviam ter uma posição hierárquica maior, por isso foram separados na região do rio Eufrates. Esses 4 anjos foram amarrados e foram soltos juntos para uma obra específica, para matar, como diz aqui, para que matasse a terça parte dos homens que existiam naquele período, gente. A terça parte dos homens daquele período. A gente vê que em Apocalipse vem morrendo sempre pessoas, a terça parte, a quarta parte, a terça parte, a quarta parte, a segunda parte. E aqui, nesse período, é a terça parte dos que estavam habitando este lugar neste momento. Então a gente vê aqui mais 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus. Não especifica para nós o que eles fizeram, se eles também são anjos guardiões, que talvez exercessem um principado maior do que os outros, porque no livro de Enoque a gente encontra dizendo que foram 200 anjos que vieram e se relacionaram com as mulheres. Mas, obviamente, deviam ter os chefes, né? Só que aqui não especifica para nós. Diz que esses 4 foram colocados na região do rio Eufrates. Mas a gente sabe, como dizem Judas, que todos foram aprisionados em cadeias, né? E em trevas. Ok? A gente já entendeu aqui todas as situações dos anjos caídos. Então, a gente vai olhar agora para os híbridos. Híbridos são os gigantes, certo? Que nasceram dos anjos e das mulheres e que quando morreram se tornaram espíritos imundos. Como é que a palavra de Deus os chama e em que conceito eles estarão participando do momento justamente do juízo final? A gente vai agora para o livro de Apocalipse, aliás, a gente já está em Apocalipse 9, mas a gente vai para o versículo 1 e a gente vai ver o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito desses espíritos imundos ou desses filhos dos anjos caídos. O 5º anjo tocou a trombeta e via uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então essa estrela caída do céu, a gente vai falar sobre ela já já, certo? Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. A gente vai falar sobre esse assunto também já já. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Então aqui está dizendo para nós que um anjo, com uma chave do poço do abismo, abriu o poço do abismo e foi solto de dentro desse poço do abismo gafanhotos. Gafanhotos que vieram para a terra. Isso aqui, a 5ª trombeta, gente, já está dentro do período dos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Aqui, a primeira trombeta, quando é tocada, já está dentro do período dos 7 anos da tribulação. E esta parte, ela acontece na primeira metade, nos primeiros 3 anos e meio, essa situação aqui acontece. Então, a gente vê que são liberados, né, do poço do abismo, gafanhotos. E quem são esses gafanhotos? Justamente esses gafanhotos são esses espíritos imundos ou esses filhos dos anjos caídos, que a Bíblia chama eles de gafanhotos aqui para nós. Mas a gente vai analisar isso. Chama eles de gafanhotos. São os híbridos, são os gigantes que morreram. E que de alguma forma aqui, eu já vou continuar lendo para vocês, de alguma forma aqui, eles estão saindo do poço do abismo de forma corpórea. Aqui é algo que vai acontecer, que vai tirá-los do poço do abismo, porque a gente sabe que os espíritos imundos estão no inferno, eles vão para o inferno, eles ficam no inferno, mas eles também saem do inferno, certo? Como o Senhor Jesus, quando expulsou aqueles demônios daquele homem, e os demônios pediram para ir para os porcos, né? E o Senhor permitiu, eles foram para os porcos e os porcos se suicidaram, porque eles não queriam ser lançados no abismo, mas eles, sim, eles vão para o abismo. Eles saem desse abismo, mas eles saem de forma espiritual. Mas aqui a gente vê que eles vão sair de forma corpórea. Como vai ser isso? Provavelmente, neste período, vai ser lhe dado a capacidade de estarem em corpos físicos, em formas corpóreas,
De que forma? Eu não sei se vão estar nos seus próprios corpos ou se eles vão assumir uma forma corpórea para estarem neste momento agindo sobre a terra, por isso que a Bíblia chama eles de gafanhotos, mas provavelmente eles estarão sim aqui em uma forma corpórea. A gente vai ver isso agora também em Joel no capítulo 2. Joel. Tenham paciência, gente. A gente vai chegar lá onde a gente tem que chegar. Joel no capítulo 2. Deixa eu só ver. Vamos primeiro em Joel no capítulo 1, do 4 ao 15. Para a gente ver como esses gafanhotos são demônios, são esses espíritos imundos que saíram, que procederam dos gigantes, ou seja, os espíritos dos gigantes que quando morreram passaram a ser espíritos imundos. Então, Joel no capítulo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, e uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Então a gente vê aqui uma colocação falando para nós de gafanhotos. Quando a Bíblia fala aqui em gafanhoto, migrador, devorador, destruidor, faz a gente lembrar da passagem que fala do dízimo. A pessoa que deve conhecer, as pessoas que são cristãs devem conhecer. Malaquias. Quer ver? Vamos lá. Malaquias 3. 3:10. Então vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente vê que esses espíritos imundos já eram chamados no Antigo Testamento de gafanhotos, porque eles agiam de forma espiritual, trazendo já problemas e maldições sobre a vida do povo. Então, aqui está dizendo para nós que Deus vai repreender o devorador. E o que falou em Joel para nós? O gafanhoto devorador. Então, existiam já pragas de forma espiritual, causadas por esses gafanhotos em formas de espíritos imundos, que traziam o quê? Maldição e amarração sobre a vida das pessoas na terra. Ok? A gente já entendeu isso. Agora vamos para o capítulo 2. A gente vai para o versículo 1 agora. Vamos lá, a gente vai entender sobre tudo isso daqui. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. O dia do Senhor nós sabemos que é o dia do juízo. O dia do grande juízo do Deus Todo-Poderoso. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde os tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Quem são esses povos? Vamos continuar. À frente dele vai um fogo devorador. Atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto assolado, nada lhe escapará. Aqui está dizendo para nós que na frente deles vai um fogo devorador. Ok, vamos analisar esse exército e essa passagem. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai ao seu caminho e não se desvia da sua fileira.
Então vamos entender quem é este exército poderoso que está dizendo para nós que vai estar exercendo um poder destrutivo no tempo do juízo, ou no dia do juízo do grande Deus Todo-Poderoso. Então, vai existir um exército dentro do período dos últimos 3 anos e meio da tribulação, aonde vai entrar o juízo de Deus, um exército destruidor. Quem são esses? Vocês prestaram atenção? Ó, a sua aparência é como de cavalos, e eles são um exército posto em ordem de batalha. Eu vou voltar para Apocalipse e vocês vão ver exatamente a descrição que está falando aqui. Então, Apocalipse no capítulo 9, eu vou continuar lendo. Vou continuar lendo do 6. Naquele dia, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os dentes de leão. Então a gente vê aqui que eles... eu vou continuar, mas eu vou pegar aqui agora o versículo 9. Tinham coraças como coraça de ferro, e o barulho das suas asas que eles faziam eram como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Então a gente vê aqui a descrição dos gafanhotos é a mesma daquele exército destruidor que estava lá em Joel, dentro do período do juízo de Deus, ou seja, dos últimos 3 anos e meio da tribulação, onde o juízo de Deus, ou o dia do juízo do Senhor será derramado, que dia do juízo do Senhor não significa que é só um dia, é um período, certo? E esse exército vai estar participando disso, vai estar lutando contra os homens, vai estar exercendo um papel destrutivo, e é isso que a gente está lendo aqui agora, no capítulo 9. Quando iniciou, né, o poderio deste exército, como que ele aparece? Quando ele é tirado do poço, do abismo. Então a gente já entendeu que os gafanhotos são os demônios, os espíritos imundos, ou os híbridos mortos, que são os espíritos dos gigantes, que são os filhos dos anjos caídos. Ok, a gente já entendeu essa parte. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho dos híbridos vivos. Híbridos vivos? Tem híbridos vivos? Tem híbridos vivos. A gente leu lá em Gênesis que existiam gigantes antes do dilúvio e também depois. A gente sabe que Davi enfrentou gigantes, que existiam gigantes naquele período na terra. A gente sabe que existiam povos que eram povos de gigantes, que quando o povo de Israel estava no deserto e saiu para a terra de Canaã, eles enfrentaram gigantes. Então, os gigantes, filhos dos anjos caídos, eles não ficaram só antes do dilúvio. Estes que foram mortos e estão sendo chamados aqui pela palavra de gafanhotos e que vão ser libertados na 5ª trombeta, como a gente viu aqui agora. Não, existem esses híbridos vivos que provavelmente são filhos de anjos caídos também. Só que não destes que foram aprisionados, porque se eles forem aprisionados, eles não podem ter mais filhos. Mas não nos esqueçamos que existem os anjos caídos que caíram com Lúcifer, que são os principados e potestades e que habitam as regiões celestes. Se nós analisarmos os híbridos que existem nos dias de hoje, que a palavra vai nos mostrar que eles existem, eles não são gigantes, mas eles são homens de renome. São aqueles que lideram o poder do mundo. Têm sido, desde os primórdios da sua existência, os senhores do mundo, ou aqueles que têm habitado o poderio e domínio na terra. Para o quê? Para justamente trazer o reino do anticristo para este último momento do qual nós estamos nos aproximando, que é os últimos 7 anos da tribulação e o reino do anticristo. Então, vamos procurar e vamos entender se isso é real. A gente vai para Apocalipse no capítulo 18 e eu vou ler para vocês. Vamos primeiro no 17:12. 17:12 e vamos ver aqui. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Deixa eu ver aqui até onde eu tenho que ler, até o 14. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá,
pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerá também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então a gente está vendo aqui que esses 10 reis, que são os 10 chifres, juntamente com o anticristo, a palavra nos diz que eles são híbridos. E que eles vão enfrentar o cordeiro, só que eles vão ser derrotados pelo cordeiro. São aqueles que exercem o poder e vão entregar este poder para o anticristo. Mas aonde você pode me provar mais que eles são os gafanhotos também, que são os híbridos vivos? A gente vai para Apocalipse no capítulo 18 agora. A gente vai ler o versículo 13, presta atenção. Aqui está falando que eles são os mercadores da terra. Hoje, nós sabemos que aqueles que dominam e exercem todo um poder de autoridade, de comércio, que dominam o sistema econômico do mundo, que a Bíblia aqui chama eles de mercadores da terra, são justamente esses, os senhores do mundo, que têm dominado, né, todo o poder e que no final dos tempos eles vão exercer um poder tão grande de comércio, de compra e de venda, que sem a marca as pessoas não vão poder nem comprar e nem vender, ou seja, eles vão fechar o sistema econômico de uma forma que eles vão limitar somente aqueles que eles vão permitir que terão a sua marca é que poderão exercer este comércio. Então, eles já fazem esse domínio desde sempre, só que eles vão chegar no momento, no final dos tempos, onde eles vão exercer total poder e vão impedir com que aqueles que não façam a sua vontade possam comprar, possam vender, possam comercializar e possam fazer qualquer tipo de coisa que seja ligada à economia. A pessoa vai estar vetada de qualquer parte econômica neste mundo. Vamos ler aqui no 13. Aqui está falando para nós o que eles comercializam, mas eu não vou ler tudo, vou ler do 13 em diante para vocês entenderem o que eu quero falar. E canela de cheiro, eu estou no capítulo 18, versículo 13. E canela de cheiro, e especiarias, e incenso, e unguento, e bálsamo, e vinho, e azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, de escravos e até de almas humanas. Então aqui está dizendo para nós que no último momento que este reino estiver exercendo o poder, eles farão até mesmo o comércio de almas humanas. A gente sabe que hoje já se faz isso, a gente sabe que existe um comércio de almas humanas, mas aqui está sendo especificado para nós que dentro do período da grande tribulação, até as almas humanas serão comercializadas. Tudo bem, são os que comercializam, os mercadores da terra. Mas o que tem que ver com os gafanhotos? A gente vai agora para Apocalipse 18, 23. Vamos continuar. 18, 23. 18, 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria ou pela sua farmaqueia. Então a gente sabe que estes dominadores do mundo, estes que exercem o poder de comércio, esses que são os mercadores do mundo, também dominam a farmaqueia, também dominam o sistema de saúde e aquilo que vocês já sabem, e sempre manipulando as situações para exercer domínio sobre as pessoas, para colocar sobre as pessoas o seu jugo, para trazer pestes, para trazer soluções que não são soluções, para comercializar a sua farmaqueia ou a sua feitiçaria. E o interessante a gente analisar aqui, ó, que eles foram os grandes da terra. Onde a gente encontrou isso aqui? Também a gente vai voltar lá para Gênesis, eu quero que vocês analisem tudo. Foram os grandes da terra. Então, Gênesis no capítulo 6, está dizendo para nós aqui. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome da antiguidade. Então, os grandes da terra, os valentes varões de renome da antiguidade eram aqueles que eram híbridos no passado e continuam sendo hoje. Os gigantes que ainda habitam a terra. Tem uma outra passagem aqui, eu quero ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que é no 10, gente. Só para me ver se eu acho.
Aqui, olha, quando fala de Nimrod, diz que ele foi um valente caçador diante do Senhor. Daí dizer como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A gente vê que todos aqueles que exerceram este poder no passado eram híbridos, que foram valentes varões de renome. E eles hoje também exercem o mesmo poder e são valentes varões de renome. Eu não vou entrar na história de Nimrod agora, isso aqui daria um outro vídeo, mas é só para mostrar para vocês que todos aqueles que exerceram o poder de domínio e que em situações diversas se rebelaram contra Deus, eles eram ligados com os anjos caídos. Eles eram os próprios anjos caídos ou os seus filhos, aqueles que exerciam poder sobre o povo, tanto na antiguidade como isto acontece hoje. Então, vocês entenderam que existem híbridos hoje que estão vivos, assim como existiram os híbridos do passado, que eram os gigantes que morreram, mas os seus espíritos imundos ainda estão no nosso meio e estarão em forma corpórea no tempo da grande tribulação, quando a quinta trombeta tocar. Tudo bem, vamos continuar, gente. Tá difícil hoje sair, né? Eu com esse nariz fungando, tá complicado. Vamos continuar. Deixa eu só ver onde eu parei. Ok, agora a gente vai falar sobre o grande engano, né? E tudo aquilo que está exercendo poder sobre isto, que é aquilo que eu quero chegar para vocês. Que a maioria das coisas aqui eu já falei em muitos vídeos, mas eu quero falar para vocês hoje sobre o grande engano. Então a gente vai para 1 Timóteo no capítulo 4. 1 Timóteo no capítulo 4. A gente vai falar sobre o grande engano. E eu vou explicar para vocês algumas coisas. Primeiro Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos e enganadores e a ensino de demônios. Então a gente já viu que os espíritos enganadores e que os demônios são justamente o que está entrelaçado entre os anjos caídos e os seus filhos. Os espíritos dos demônios são os seus filhos, os anjos caídos, e os seus filhos que eram gigantes, que morreram e se transformaram em espíritos imundos. Então, no final dos tempos, ou aqui, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então, apostatarão de fato da fé. Aqui será uma apostasia da fé, porque vão dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Este aqui é para nós, nesses últimos dias, verdadeiramente o grande engano. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. A gente vai para Mateus. Primeiro vamos para 2 Tessalonicenses 2. Depois a gente vai para Mateus. 2 Tessalonicenses 2, no versículo 8. Espera um pouquinho. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, a aparência do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de não serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Aliás, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então a gente vê aqui que algo vai trazer um engano nos últimos tempos, justamente porque as pessoas não acolheram o amor da verdade para se salvar. Vai existir um engano que vai ter poder, sinais e prodígios de mentira, e que vai fazer com que muitos sejam enganados, deem crédito à mentira e apostatem da fé. Apostatem da fé, deixem de crer no Deus verdadeiro, deixem de crer no Deus Todo-Poderoso. Parem de acreditar naquilo que é o que nós aprendemos na existência de Deus,
no conceito de salvação e de tudo aquilo da criação. Essa é a apostasia que está vindo para esses últimos dias. Vamos entender. Agora eu vou dar uma lidinha em Mateus 24, e depois a gente vai continuar. Mateus no capítulo 24. 24, 23. Então vamos lá. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, vamos entender. Este engano, ele vai vir com um quesinho de que parece ser verdade, porque todo engano, gente, ele tem que ser uma mistura da verdade com a mentira. Para trazer um engano bem feito, a coisa precisa misturar verdade com mentira. E a partir do momento que entrou a mentira no meio da verdade, tudo se torna mentira, tudo se torna engano. Então aqui está dizendo para nós que vão existir sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Então, falsos cristos e falsos profetas. Eu tenho falado muito sobre aquilo que tem sido apregoado nesses últimos dias a respeito de espiritualidades, de seres galácticos, estelares, que estão vindo ao mundo, trazendo para as pessoas uma grande revelação, que vão revelar de fato de onde nós viemos, que de fato aquilo que nós entendemos, ele não está certo, que existe um Cristo cósmico que faz parte de tudo isso, mas que existe todo um conceito de vários seres que são, como é que eu vou dizer, mais elevados do que nós, que somos pequenos, e que fazem parte da criação. Então, que cada lugar de outros, que existem outros planetas com seres que habitam, que cada um foi criado por um desses seres, que são seres como deuses, mas não como deuses como a gente entende, né? Mas que são esses seres espirituais, ou da espiritualidade, ou estelares, ou galácticos, que fizeram essa criação. E que aqui para nós, este que trouxe essa criação, foi este Cristo cósmico, mas que as coisas não são bem como a gente entende, que as coisas não são como a gente entende. Então eles estão vindo com o ensino de que esses aliens, vamos dizer assim, porque eles são fora da Terra, então eles são alienígenas, eles são extraterrestres, porque eles não são daqui da Terra, trarão para a Terra a revelação de que forma realmente os seres humanos foram criados. Qual a verdade realmente escondida que está por trás da nossa criação. E este Cristo cósmico vai trazer esta revelação. E estes seres que estão vindo para a Terra vão trazer para nós a cura, a justiça, o amor. As pessoas vão realmente ser elevadas a um grau de paz, de mudança de pensamento, e que aqueles que não evoluírem desta forma e não entenderem esta verdade serão tidos como inimigos, serão tirados deste planeta porque não conseguiram evoluir e serão levados para outro planeta, que será um planeta onde aqueles que não conseguiram evoluir serão colocados, porque não chegaram no grau de elevação para entenderem essa grande purificação da Terra. Eu estou dando um resumo aqui para vocês entenderem o grau de engano que está vindo. Isso está colocado na palavra do nosso Deus? Está. E nós vamos encontrar aqui esse contexto daquilo que está escrito. Eu acabei de dizer para vocês aqui falsos cristos e falsos profetas. Então, falso Cristo, tem vários, né? Vários falando que são verdadeiramente o Cristo, que tem todo um conceito de mudança, de bondade, e os falsos profetas, que são aqueles que estão agregados a eles. Então, a palavra nos especifica: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. A Bíblia é bem clara, mas a gente vai achar a profundidade disso, gente, a maior profundidade disso. Vamos continuar. Bom, eu vou colocar para vocês aqui agora. Primeiro, eu quero falar sobre Apocalipse 9, vou explicar aquilo que eu falei para vocês que eu ia explicar depois, né? Vamos voltar para Apocalipse 9 e a gente vai explicar tudo isso para vocês entenderem. Então, vamos lá. Apocalipse 9, 1.
Então, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Uma estrela caída do céu na terra. Lembra que eu falei para vocês lembrarem do nome estrela, quando foi colocado em Lúcifer, lá no capítulo de Ezequiel que eu li? Como caístes do céu, ó estrela da manhã? Eu não falei para vocês prestarem atenção? Como Lúcifer, ele era chamado de estrela, e ainda é chamado aqui para nós. Vamos ver esse conceito de caído do céu aqui. Como caída do céu. A gente vai para Apocalipse, no capítulo 12, e a gente vai achar o que quer dizer isso daqui. Apocalipse no capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então o dragão tinha os seus anjos, aqueles que foram arrastados com a cauda dele lá na primeira queda, ok? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar, ou o lugar deles. Eu não falei que eles habitam as regiões celestes? Então eles saíram para pelejar, eles estavam na região celeste e Miguel e seus anjos vieram pelejar com eles. Eles estavam na região celeste e eles perderam essa guerra e não se achou mais o lugar deles nessa região celeste. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a gente está vendo aqui que acabou a festa dele, que ele não pode mais ficar nas regiões celestes, que foi decretado que ele seria lançado para a terra. Ele não tem mais direito de ficar nas regiões celestes. Então existiu aqui um acontecimento que fez com que ele fosse expulso das regiões celestes. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Lembra que eu falei que Satanás ficava nas regiões celestes e exercia o poder de acusar os irmãos diante de Deus? O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, como ele fez com Jó. E tem outra passagem, deixa eu só ver se eu anotei. Zacarias 3, 1 a 2, para vocês verem. A gente vai para Zacarias 3, 1 a 2, só para mostrar para vocês como ele exerce esse poder de acusação, até hoje, e exercia antes também. Zacarias 3, do 1 ao 3. Zacarias 3, do 1 ao 3. Vamos ler aqui. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Anjo do Senhor com letra maiúscula, nós sabemos que era o Senhor Jesus aqui, antes ainda de vir à terra em forma humana. E Satanás estava à mão direita dele, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então, Satanás estava ali para acusar Josué. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, Satanás estava à mão direita do anjo e do Senhor para acusar Josué também neste episódio. Então tá, a gente já sabe que ele perdeu esse direito. Aqui no capítulo 12, ele foi lançado para a terra. Ele não tinha mais poder de exercer, de estar nas regiões celestes. Aqui está dizendo no capítulo 12, versículo 11, eles, pois, venceram os irmãos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em faces da morte não amaram a sua própria vida. Então, por que o anjo foi derrubado? Satanás, o dragão, a antiga serpente e os seus anjos? Porque eles estavam tentando impedir a igreja de passar. Aqui diz que ele vai se colocar diante da mulher que estava para dar à luz, para tentar devorar o filho da mulher quando nascesse. Então, ele vai tentar devorar o filho varão quando ele nascer, ou impedir a igreja de ser arrebatada. Eu já falei sobre isso, já preguei sobre isso. E aí chegou o momento, acabou, ele não pode mais ficar. Isso acontece depois do arrebatamento. Então, quando ele tentar impedir a igreja de ser arrebatada, o anjo Miguel vem para pelejar com ele, a igreja passa e ele perde a batalha, que vai ter um tempinho de batalha, e vai ser lançado para a terra. Ou vai perder o direito de estar nas regiões celestes. E é interessante aqui, ó,
no versículo 12, no capítulo 12, versículo 12, por isso festejai aos céus e vós os que nele habitais, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo desceu até vós. Então aqui diz para nós que vai ter um momento em que o diabo e os seus anjos descem até a terra. Ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui está mostrando para nós que está começando o momento onde os 7 anos da tribulação se iniciam. E ele desceu até vós. Desceu até vós. Então a gente volta para o... Eu vou voltar de novo aqui, tá? A gente volta para o capítulo 9. E é interessante a gente ver isso aqui, ó. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela como caída do céu, que esta estrela, Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, que estava com a chave do poço do abismo para abrir, que Deus permitiu que ele estivesse. Ele vai abrir e vai libertar os espíritos imundos, ou os filhos dos anjos caídos, ou os gigantes que morreram do abismo. E eles vão sair para exercer este papel dos últimos dias de forma corpórea. Eles vão sair para formar este grande exército destruidor do dragão e do anticristo nesses últimos dias. E o que é interessante aqui também, ó, ela abriu o poço do abismo, a estrela caída do céu, e subiu fumaça do poço do abismo, como fumaça de grande fornalha. Preste atenção neste detalhe. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol. Em várias passagens diz que o sol se escurece por algum motivo. No capítulo 6 de Apocalipse, que fala do 6º selo. No final, no Apocalipse, acho que é 14, fala que o sol vai se escurecer. Lá em Joel, no capítulo 3, fala que o sol vai se escurecer. Em Zacarias, no capítulo 14, fala que o sol vai se escurecer. Mas é interessante dizer que em nenhum lugar que eu tenha lido, diz assim, ó, e escureceu-se o sol e o ar. Então, além do sol se escurecer, o ar também se escureceu. O ar. Que ar é esse? A atmosfera. Então, aqui está dizendo para nós que houve, com essa fumaça do poço do abismo, uma escuridão que saiu de forma palpável. Ela estava no ar. Ela estava na atmosfera. Onde a gente vê que aconteceu algo parecido. O sol estava escuro, mas o sol se escurece com eclipse, o sol se escurece quando uma fumaça muito grande sobe, como um vulcão, e eu estou falando de lugares específicos, né? E escurece o sol e se torna escuro. Uma tempestade grandiosa, quantas vezes a gente está vendo ultimamente aí dizer, e o dia se tornou noite, porque uma grande tempestade se formou e o sol se escureceu, mas o sol escureceu e simplesmente impediu a gente não receber a claridade. Mas o ar se escurecer, isso a gente não lê em outros lugares. Onde a gente vê isso aqui? Eu vou dar uma olhadinha aqui e vou mostrar para vocês. Êxodo 10, 21 a 23. Só para mostrar para vocês aonde algo parecido acontece. Está falando do ar se escurecer, como se fosse uma escuridão palpável. Êxodo 10, 21. Êxodo 10, 21 ao 23. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Então estendeu Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e nem ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então essa escuridão no ar, palpável, como está dizendo aqui para nós, que ficou 3 dias sobre o Egito, ela estava no ar. E é interessante, vamos voltar para lá de novo, quero que vocês entendam o que eu estou falando. Apocalipse 9. Vamos lá. Escureceu-se o ar, algo estava na atmosfera terrestre trazendo escuridão. Aqui não diz para nós em quanto tempo isso vai acontecer,
Mas como a sequência diz que vai ser libertado espíritos imundos ou gafanhotos desse abismo e que virão para a terra e começarão a exercer um poder e domínio sobre os homens, e somente aqueles que têm a marca do Senhor nas suas frontes não serão atingidos, mas todos os outros serão. Aqui está dizendo para nós que neste período, por que eu digo que é dentro da tribulação já? Porque esses que têm a marca de Deus nas suas frontes são 144 mil, que estavam exercendo já o seu trabalho, né? A sua obra, aquilo que eles vão vir fazer aqui, que Deus vai colocar eles de volta na terra para exercer este papel, já estavam aqui exercendo. E que eles não serão tocados por esses gafanhotos ou esses demônios de forma corpórea, mas os outros homens serão. E eles serão atormentados como se fossem picados por escorpiões e vão pedir a morte. Tamanho o desespero e a angústia que vão viver. Mas a morte não vai, eles não vão poder alcançar, ou a morte vai fugir deles. Isso aqui não parece a descrição desses 3 dias de escuridão que tanto tem sido falado, que está sendo mais falado ainda agora? Eu nunca vi falarem tanto desses 3 dias de escuridão como estão falando agora. Só que as pessoas, elas falam como se isso fosse acontecer agora. Mas na palavra, a gente encontra aqui a descrição para algo parecido. Em nenhum outro lugar. Muitos estão falando do 6º selo, mas o 6º selo é um acontecimento que vai trazer o arrebatamento da igreja. E que diz que vai acontecer primeiro um grande terremoto. E que vai escurecer, o sol vai ficar escuro e a lua vermelha. Então a gente vê que é algo que vai encobrir a claridade. Porque quando acontece isso com a lua, que a claridade do sol é encoberto, a lua fica vermelha. Não é isso que acontece com os eclipses? Que a lua se torna lua de sangue? Mas vai ser algo que vai acontecer. Não está falando ali de um eclipse, mas de algo que vai trazer essa escuridão para a luz do sol e para a luz da lua. Talvez algo que vai encobrir o sol. Mas não está falando de uma escuridão palpável no ar. Pelo menos eu não leio isso. Está falando de um grande terremoto. Como as pessoas poderiam ficar escondidas dentro das suas casas se as suas casas não vão existir? Porque um grande terremoto, do tamanho que a Bíblia nos fala que vai acontecer, vai trazer o quê? Destruição para as casas das pessoas. E a gente sabe que o 6º selo, eu já falei isso várias vezes, ele é a descrição do arrebatamento da igreja. Não vou entrar nesses detalhes, eu tenho vários vídeos falando disso. Não tem como explicar tudo num vídeo só, aqui eu estou me atentando para isso. Mas é só para mostrar para vocês como essa descrição nos faz entender que pode ser aqui que aconteça esse período de escuridão. Não fala que é 3 dias, não sei se vai ser 3 dias, mas que está falando aqui de algo que vai escurecer o ar, a atmosfera, está falando aqui para nós que vai. E aí a gente continua analisando, certo? Que essa situação que demonstra para nós ali no capítulo 12, que eu li para vocês, que o diabo vai descer até a terra com muita ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta, me parece justamente o momento em que virá para a terra, ou que chegará na terra, ou que se apresentará na terra depois do arrebatamento da igreja, este grande engano. Por quê? Porque estes que são chamados de aliens, os anjos caídos, que são conhecidos em todas as histórias de povos da antiguidade como deuses que vieram para a terra, que exerceram um domínio sobre povos e que saíram, voltaram para o suposto espaço, que sempre disseram que iam voltar. E isso está, gente, contido em várias situações de vários povos. A gente vê isso nos povos antigos, nos gregos, na China antiga, no Egito, na Suméria, na Assíria. Todos falam de deuses descendo à terra, exercendo poder, deuses como gigantes ou com estaturas muito maiores do que seres humanos, que traziam ensinos, que traziam sabedorias, que traziam uma forma de poder, né, de domínio sobre aquele povo, e que saíam da terra, né, e que sempre diziam que ia voltar. Não é isso que aconteceu em várias histórias de vários povos que a gente conhece por aí, o Egito antigo, que eles vão voltar. Então, esses não são justamente os anjos caídos? Aqueles que estão nas regiões celestes e que, por forma de engano, eles não podiam ficar aqui direto, mas eles vinham, enganavam,
dizendo que eram deuses que tinham vindo das estrelas, que tinham vindo do céu e que traziam um ensino para aquelas pessoas, para aquele povo, no qual eles vinham para enganar e depois eles partiam, sempre dizendo que retornariam. Não será este o momento em que esta promessa vai ser cumprida, que eles vão retornar, ou vão dizer que estão retornando? E não é este o grande engano que está vindo para a terra? Justamente este momento em que Satanás vai descer até o povo da terra, com grande ira, e ai daqueles que habitam sobre a terra, porque vai ser um engano que vai fazer com que eles acreditem que aquilo é bom, e depois vai vir, de fato, toda a ruína que nós estamos lendo aqui em Apocalipse. Isso é algo para vocês agora pensarem comigo. O grande engano, a grande mentira que está vindo, justamente não acontece neste momento, onde Satanás e os seus anjos perdem o direito de estarem nas regiões celestes e vão descer para a terra. E quando descerem para a terra, vão dizer que as pessoas que foram tiradas da terra e arrebatadas são justamente aqueles que não tinham se desenvolvido para aceitar esta grande mudança, essa grande realidade, no caso a igreja, nós os arrebatados, que claro que não acreditaríamos e nem podemos acreditar, mas que fomos tirados da terra porque fomos levados para outro lugar, porque não tínhamos a condição de se desenvolver ou de entender esta verdade que vai ser falada. Fomos tirados da terra porque não tínhamos mente para se desenvolver como eles querem, né? Então eu vejo neste momento o cumprir deste grande engano. Então eu vejo que a palavra de Deus nos mostra todos os acontecimentos. E o que eu quero contar para vocês agora, que me fez entender mais ainda esse contexto, porque eu estava justamente procurando na palavra aonde acontecia este grande engano. E eu falei, Senhor, tem que ter, tudo está na palavra. E aí uma irmã que escutou uma explicação minha de um sonho da irmã Edilene, que foi colocado no canal, inclusive está na comunidade, eu coloquei tanto o sonho da irmã Edilene, como os comentários que eu fiz a respeito do sonho, a interpretação, né, que o Espírito Santo me deu a respeito do sonho dela, que foi até o canal da irmã Gisele, Apocalipse Final dos Tempos, que colocou aquilo que eu falei em áudios, né, dizendo sobre a explicação desse sonho. Se vocês quiserem ver, está na comunidade. Foi por causa essa irmã, por causa dela ter ouvido o que eu expliquei, ela tinha tido um sonho, ela sentiu vontade de me chamar e me contar este sonho que ela tinha tido. E este sonho trouxe para mim o entendimento daquilo que estava me faltando, porque eu estava tentando buscar e entender aonde, porque se está falando que vai acontecer, tem que estar na palavra, né? E aí ela me contou o sonho e é como se Deus falasse para mim, tá aí, presta atenção, tô te mostrando o que você estava me perguntando, através do sonho dessa irmã. Eu vou contar para vocês aqui um resumo do sonho dela. Eu agradeço muito a você, irmã, que me permitiu contar seu sonho aqui. Não preciso dizer quem é, a irmã sabe. O que importa para vocês aqui é o que eu vou dizer, que fez com que eu compreendesse aquilo que eu estava tentando entender, buscando. Eu estava lendo em vários lugares, eu estava procurando em vários lugares, e o Senhor me trouxe através do sonho dela. Ela me contou o sonho, que era o seguinte sonho. Que ela estava numa casa grande, num casarão, numa festa, que ela tinha ido, levada pelo filho dela, e estava lá. E ela disse que quando ela normalmente vai numa festa que ela fica meio sem jeito, o que ela faz? Ela vai para a pia lavar louça. E ela fez isso dentro daquele sonho, dentro daquela casa gigante, daquela festa. É isso que ela foi fazer. Ela estava na pia lavando louça. E as pessoas passavam por ela e ela dizia para a pessoa, Jesus te ama, e tal, falando de Jesus, e disse que as pessoas nem davam crédito para ela, nem estavam aí com o que ela estava falando. E ok, ela estava ali lavando a louça e ela começou a escutar. Primeiro ela estava vendo a comida que estava sendo feita, que parecia algo como uma feijoada, e veio uma mulher e jogou alguma coisa dentro, e ela pensou, eu não vou comer essa feijoada de forma nenhuma, tem alguma coisa aí dentro. O que eu estou contando para vocês, que é como ela me contou. E ela disse para a pessoa vir experimentar a feijoada, porque ela não ia comer, porque ela viu que a mulher tinha jogado alguma coisa dentro, né? Como se algo estivesse sendo preparado, né, nas comidas para trazer engano e feitiço aos seres humanos. Mas até aí tudo bem. E aí ela disse que ela começou a escutar do lado de fora, como na sacada dessa casa, muito barulho de pessoas gritando, vai descer, tá vindo, vai descer, vai descer.
E ela não estava entendendo o que estava sendo falado, ela achou estranho. E ela pensou, nossa, será que eles estão fazendo alguma coisa religiosa, né? Vai descer. E ela achou estranho e falou, é estranho, né? E continuou lá no cantinho dela. Só que ela ficou ali orando, sem entender. Aí disse que alguém veio lá da sacada e falou para ela que era para ela parar de fazer aquilo que ela estava fazendo, ou seja, orar, porque ela estava atrapalhando a descida daqueles que iam descer, que ela não sabia quem era. E ela falou, ok, tudo bem, disse que se abaixou no cantinho lá de uma mesa, ficou quietinha, sem saber o que estava acontecendo, mas continuou orando. Nisso, ela começou a escutar gritos, desceu, desceu, tal, desceu. E quando ela escutou isso, ela disse que faltou luz na casa, teve como se um blackout de luz, eu estou falando de luz, e que ficou tudo escuro. E ela falou que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, que faltou luz, e ela começou a escutar como fogos, como uma comemoração, que ela disse que dava até remetia, que parecia como um ano novo. Mas se alguém estava esperando algo, e era uma festa organizada para esperar algo descer, com muita alegria, com muita ênfase, nada mais natural de que tivesse fogos, né? Como se algo estivesse sendo preparado de forma mundial, onde pessoas estivessem esperando alguém descer, e com essa descida, nessa festa, nessa comemoração, soltava-se fogos, e ela lá no cantinho da mesa, quietinha, orando, sem entender nada. Nisso ela disse que as pessoas saíram da sacada, voltaram para casa, e dentro da cozinha onde ela estava, ela viu um ser que ele era fluorescente, como aquelas estrelinhas que a gente cola no teto, sabe? Que ficam meio esverdeadinhas, meio fluorescentes. Ela falou que esse ser, ele era assim. E ele era grande, ele entrou, chegou perto dela, começou a observar, cheirava até ela, e ela ficou ali olhando aquele ser, falou, meu Deus, o que é isso, né? Depois, na sequência, entrou um outro ser, e este outro ser, ele já tinha a pele fluorescente também, mas era mais avermelhada, né? Como se a luz fosse mais avermelhada. E ela falou que esse ser que entrou, que tinha uma forma diferente, ele parecia um homem. Era como um homem, só que ele florescia, e ele era alto, bem alto, e tinha como um cabelo preto penteado para trás, e que todos eles floresciam como estrelas fluorescentes, né? E na hora eu escutei, eu entendi tal, que eles eram os anjos caídos, tal, que estavam trazendo engano, como os aliens que estão descendo para a Terra para enganar, mas não consegui compreender 100%. Aí ela me disse que ela tinha comentado esse sonho com uma prima dela, que era pastora, que tinha sido pastora, uma coisa assim, e essa prima falou para ela que esse que tinha o cabelo para trás, preto, em forma de homem, e que também era fluorescente, parecia com Lúcifer, porque ela já tinha sonhado com ele. E aquilo me chamou a atenção, depois me deu um start, eu falei, opa, Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, a estrela como caída do céu, aquela que vai estar dando poder e autoridade para o anticristo, que é um homem. Eu pensei, opa, estrelas caídas do céu, estrelas que vão descer à terra, estelares, galácticos. Eu pensei, meu Deus, a estrela caída do céu, este é o dia, este é o momento em que eles vão fazer, que vão chegar à Terra com as suas naves, como aliens, e vão trazer este grande engano, e as pessoas vão acreditar, porque eles vão trazer sinais e prodígios da mentira. Sinais e prodígios da mentira, naves espaciais, eles chegando, todo um conceito de mostrar para as pessoas a realidade que foi escondida. Aqueles que um dia estavam em outros povos e foram embora, voltaram, só que voltaram agora para estar no meio de nós, para ajudar a Terra, para resolver os problemas da Terra. Eis o grande engano, que vai enganar a muitos. E eu fiquei pensando, realmente, meu Deus, isso é algo que me chamou a atenção. Me chamou a atenção e aí me fez também pensar, Apocalipse não, Isaías no capítulo 34, isso me ocorreu agora e eu quero ler para vocês Isaías no capítulo 34, eu vou até confirmar se é no 34 mesmo, para a gente entender tudo que tem sido falado, Isaías 34. É muito interessante. 34:4. Então vamos lá.
todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então aqui a descrição de um exército do céu que vai se dissolver e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o exército cairá, como cai a folha da vide e como cai a folha da figueira. Então, um exército que estava nas regiões celestes e que cai, como cai a folha da vide, como cai a folha da figueira, que nos dá a descrição justamente do Apocalipse 6, do sexto selo. Por isso eu digo que ali acontece o arrebatamento da igreja, porque a descrição é a mesma, que também nos fala a mesma coisa. Olha aqui, ó. Vi, eu vou ler do 12, o sexto selo todo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. A descrição aqui é a mesma. E é justamente o que nos aponta o momento em que eles vão chegar à terra para exercer o seu domínio com grande ira, grande engano, prodígios da mentira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então hoje aqui, mediante esse estudo, a gente conseguiu entender quem são os anjos caídos, quem são os demônios, quem são os principados e potestades, quem são aqueles que vão sair do poço do abismo, quem é o exército que vai exercer o poder nos últimos tempos para guerrear contra o anticristo, que será formado pelo dragão, que será formado pelos seus anjos caídos, que será formado pelos híbridos vivos, pelos híbridos mortos, que sairão do poço do abismo em forma corpórea, e toda forma de engano que vai ser exercida na terra neste período. Por isso a gente sabe o tamanho e a proporção do engano e da malignidade que vai estar na terra no período da tribulação, no período da grande tribulação, ou nos 7 anos da tribulação. E que a igreja do Senhor Jesus não poderia estar aqui neste momento. A igreja será tirada antes de se iniciar os últimos 7 anos. E os 144 mil e as 2 testemunhas estarão aqui na primeira metade, para que aqueles que ainda vão ficar aqui tenham ainda a oportunidade, mesmo no meio da angústia e do desespero, que vai ser muito terrível, é o que nos mostra a palavra, no meio de demônios e espíritos imundos e anjos caídos em formas corpóreas, tendo autoridade para atacar os homens. As pessoas, elas vão ter que tomar a decisão, muitos, de morrer por amor de Cristo. E os 144 mil e as 2 testemunhas vão estar aqui para testificar que mesmo neste período Deus ainda quer salvar. Eu já falei disso em vários vídeos, né? Mas isso me chamou a atenção e eu precisava vir mostrar para vocês aonde se encaixa todo o engano que a palavra de Deus nos diz, que os anjos caídos e seus demônios trarão nesses últimos dias. Por que está sendo tão pregado essa vinda desses aliens à Terra com as suas naves, e que vai vir, e que essa grande descida, não invasão, porque eles não vão chamar de invasão, mas grande aparição, que será para trazer solução para o mundo, sabendo que o anticristo também vai ser um híbrido, e sabendo todo o contexto daquilo que vai acontecer. Dias terríveis estão vindo. Que nos apeguemos ao Senhor e que busquemos para que estejamos com o Senhor no seu arrebatamento. Eu espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem deixar perguntas aqui nos comentários, eu vou responder vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.